O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Podem sentar, meus amados. Há alguns anos era bastante popular, mas eu não sei se é do tempo da gurizada e do CLJ, o filme ou os filmes dos Transformers. Algum de vocês chegou a ver? Os Transformers mostravam carros ou caminhões que, em determinadas situações, para defender a justiça, para defender o bem, se transformavam em super, mega robôs poderosos e fortes. Mas o que tem a ver os Transformers com a festa da transfiguração do Senhor? Hoje, São Mateus nos diz que Jesus foi transfigurado diante de seus apóstolos Pedro, Tiago e João. E o termo grego usado, que foi transformado, foi traduzido para o português, é o termo metamorphote, de onde a palavra para o português metamorfose. Metá é um advérbio de tempo do grego que significa aquilo que vem a seguir. Morphos é o termo grego que significa a forma, o jeito de ser. Metamorfoses significa apresentar a forma daquilo que virá a acontecer. Quando Jesus, diante dos seus apóstolos, e o verbo está na voz passiva, foi transfigurado, Jesus revelou para os apóstolos aquilo que estava por acontecer com ele pela sua paixão, morte e ressurreição, e ao mesmo tempo estava mostrando aos seus discípulos aquilo que está por acontecer com todos os cristãos. Todos nós somos chamados a esta transformação, a esta metamorfose. Desde que passamos pelas águas do batismo, quando fomos feitos criaturas novas, quando nos tornamos templos do Espírito Santo, quando nos tornamos membros do corpo de Cristo, quando nos tornamos filhos amados de Deus Pai, a partir daquele momento começou a acontecer na nossa vida esta metamorfose, esta transformação. São Paulo dirá na carta aos Filipenses, ele, se referindo a Jesus, transformará, olhem a palavra, transformará, mudar, forma, mudará a forma, transformará nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Meus amados, nós não temos a dimensão da beleza desta festa da transfiguração, é celebrar a esperança
de algo que ainda vai acontecer. Pode parecer que não tem lógica textual. Como é que se celebra? A esperança de algo que ainda vai... A lembrança, porque algo que aconteceu com Jesus, a lembrança e a esperança daquilo que irá acontecer. Lembrança do que já aconteceu com nosso Senhor, esperança do que está por acontecer conosco. Porque nosso Senhor não veio para salvar só a nossa alma. Ele veio nos salvar-nos por inteiro, corpo e alma. Todo o nosso ser é chamado a ser configurado, transformado em Cristo. Isto é a vida cristã. É um constante vir a ser que começa no batismo e não termina sequer com a morte. Esta transformação, esta metamorfose só vai terminar quando Jesus voltar em sua glória e ressuscitar os mortos à semelhança do seu corpo ressuscitado e glorioso. Portanto, não é só a igreja peregrina neste mundo que espera o dia da conclusão desta transformação, desta metamorfose. Também as almas dos santos que estão nos céus esperam este dia, para que tenham seus corpos ressuscitados e glorificados novamente unidos às suas almas. Por isso a igreja desde a antiguidade, com muito carinho e piedade, tem devoção às relíquias dos santos, porque os corpos dos santos são chamados à ressurreição no fim dos tempos. Agora, a pergunta que não pode faltar é: como é que nós vamos permitir que Deus faça esta transformação em nós? Sim, porque essa transformação só se dará na medida em que permitirmos que Deus haja. Porque assim como Cristo foi transfigurado pelo Pai, também na nossa vida a transfiguração, esta metamorfose, está na voz passiva. Nós somos transformados, não somos nós que nos transformamos. Jesus, aliás, São Mateus nos diz no Evangelho de hoje como é que se dá essa transformação. Quando o Pai, se referindo a Jesus, disse: escutai-o. Na medida, na proporção em que escutamos a palavra do Senhor e a colocamos em prática, esta transformação vai se dando na nossa vida. Cada vez que confessamos os nossos pecados, nos arrependemos de nossas faltas, recebemos a graça, o perdão e fazemos propósitos de mudança, de transformação, esta transformação vai se dando em nossa vida. Mas não é só através da escuta da palavra, é através da escuta da palavra e da Eucaristia. São João nos diz no seu capítulo 6: assim como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que comer a minha carne viverá por mim. E a respeito desta passagem, São Gregório Magno dizia: o efeito da Eucaristia é nos transformar naquele que comemos. Porque o princípio natural é de que o princípio mais forte absorve o menos forte. O vegetal absorve e se alimenta do mineral. O animal absorve e se alimenta do vegetal. Assim, o princípio mais forte não somos nós, é Cristo. Quando nós comungamos, não somos nós que absorvemos Cristo. Nós somos absorvidos por Ele, somos transformados por Ele. Santo Agostinho põe nos lábios do Senhor Jesus esta frase: não és tu que me assimilará a ti, diz o Senhor, mas eu que assimilar-te-ei a mim. Então, meus amados, pela escuta da palavra, pela Eucaristia que recebemos, pela docilidade ao Espírito Santo, vamos nos transformando à semelhança de Cristo. Repito, processo que iniciou no dia do nosso batismo, que continua ao longo da nossa vida cristã, que transcende a nossa morte
e se dará de forma completa quando o Senhor vier em sua glória e todos nós formos feitos semelhantes a Cristo ressuscitado. É uma festa muito bonita. É celebrar a nossa esperança no céu. Queremos hoje pedir a ajuda da Mãe Auxiliadora para que deixemos-nos transformar por Cristo através da escuta da palavra e da recepção dos sacramentos. E por que pedimos isso a Nossa Senhora? Porque na vida de Nossa Senhora tudo isso já aconteceu. Ela já foi transformada plenamente, completamente. Ela já foi transfigurada porque foi elevada em corpo e alma aos céus. Em Maria já se deu aquilo que aconteceu com o Senhor ressuscitado. Ao celebrarmos este fato passado da vida de Jesus, celebramos também a nossa esperança. Que um dia estejamos todos no alto do Monte Tabor celeste, contemplando o Senhor face a face, o Senhor transfigurado, e sejamos também transfigurados nós por Cristo. Amém.